Vamos começar do começo. Vamos, meu querido. Como é que foi o teu incorporamento no futebol desde pequeno, teus ídolos? Porra, natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Rapaz, olha só, eu tipo assim... Que time que você é? Que time que eu sou no Brasil? Vasco da Gama. Não, porra. Aí é, porra, Vascão. Vascão, é. Vascão, mas só que, né? porra, tem sofrido, pagamos com o Vasco. Não, mas agora tem uma tia Leila, vai dar uma ajuda. Vai dar uma guarida pra gente. Rapaz, lá. eu tive sorte nesse negócio assim. Sorte, entre aspas, né? Porque a minha família foi família de todo mundo louco por futebol, pô. Assim, ouvindo as histórias, né? As minhas tias, pô. Eu tenho umas tias que são fortes pra caramba, sabe? E elas, porra, batiam nos caras quando não deixavam meus tios jogar. E elas que, porra, ela que entrava na frente da parada. A mãe do Bruno? Não, a mãe do Bruno não. A mãe do Bruno é menorzinha, pô. A mãe do Bruno é menorzinha. Aí tem umas tias lá que, porra, elas eram mais fortes que meus tios, que eram jogador, pô. Que viraram jogador profissional. Caralho. Mas batia mesmo. Você vê, então, tem outros profissionais. Tem história. A maioria dos tios foram profissional, meu irmão. E meu pai, pô, meu pai era doido com futebol, pô. Meu pai era vascaíno doente. Eu sou Vasco por causa do meu pai. Tipo assim, o nome do meu pai chamava Ferroviário, porque era do lado da linha de trem. Mas vocês pegaram uma época boa do Vascão ali nos anos 80. Rapaz, ó. Dinamite, o Romário. O Romário mais depois, mas a época. Depois eu vou até contar a história aqui que eu encontrei o meu irmão não reconheceu o cara, eu reconheci, pô. Debaixo do meu apartamento lá na Barra, lá, eu encontrei o cara. Aí eu falei, pô, você não lembra dele não, meu irmão? Ele falou assim. Não, pô, quem é? Eu falei, pô, jogou no Vasco, pô. Aí meu irmão falou assim, pô, eu falei, cara, pai, meu irmão, você não lembra mesmo? Aí ele falou assim, não, cara. Eu falei, porra, aí depois meu irmão ficou emocionado, que deu até foto com o cara, pô, o cara jogou na época do Vasco, que eu era, porra, eu tinha 4 anos, pô, eu lembrei do cara. Aí meu irmão não lembrava, porque meu irmão é bem mais velho do que eu. Mas, é que nem eu tô falando. E quem que era o cara? Rapaz, você lembra que eu esqueci o nome do cara agora? Caralho. Mas acontece. Não, mas eu esqueci o nome do cara. E o cara, depois eu mostrei aqui pro Zanata, Não, Zanata não, pô. É o... Rapaz, daqui a pouco vou ter que entrar até no telefone pra olhar. Não, depois aí ele, poxa, o rapaz, meu pai, ele falou assim, você é o Tado, meu irmão? Eu falei, pô, rapaz, meu pai era doido com vocês, rapaz, naquela época do Vasco, aquela resenha toda, mas meu irmão ficou até emocionado, pô. Do lado do cara eu não reconheci o cara, mano. E eu reconheci que eu era bem menor. Mas o negócio do meu time do meu pai era doente com futebol, pô. Meu pai oferecia trabalho pros craques da cidade para trabalhar lá no supermercado do meu pai, que meu pai era o gerente. O gerente. E com aquele negócio para poder jogar no time. Porque o time do meu pai era timaço. O Vasco vendeu o Romário no PSV. E eu tinha um amigo que tratava as contas dos jogadores do Banco Itaú, chamava Cardoso, André Cardoso. Não sei se está vivo hoje, ele virou empresário de futebol. Esse André Cardoso virou empresário de futebol. Era empresário do Luizinho, do Pedrinho, André depois, Cardoso. Então, do Beto. Aí esse André Cardoso foi com o Romário na Holanda. Aí na época não existia agentes FIFA oficiais, em 96, quando era. Era o começo. E chegou com o Romário na PSV, deram um cheque, eu lembro, eu estava na escritura do Calçada, $6 milhões. Aí para ele cortaram um cheque de $600 mil. Pensava que era empresário dele, e era, porque falava inglês, era o cara do banco que o Calçada mandou acompanhar o jogador para falar inglês. Aí ele pegou, chegou, se demite do banco quando volta, e vira empresário. Aí ele me fala, pô, Gianni, esse dinheiro não vou ganhar nunca. Eu falei, vem cá, eu com os navios lutando, ganho um mês, outro mês a estiva não trabalha bem, não perco, 600 mil para ganhar um ano, pode ganhar, pode não ganhar. Esse ganhou num dia. Sem saber. E eu começo, conhecia todos esses jogadores que eu te falei, tentando levar jogadores da Europa, que existia poucas pessoas. A mim me chamava muitos clubes da Europa a perguntar para... O Bétega me chamou da Itália para ver o negócio do Atilson.
Então, E não tinha, como hoje, internet para ver os jogos e tal. Eu estava no começo. pensa que na Uruguai dominava Paco Casal, E na Argentina dominava 2 ou 3, Chester Piller, que era esse gordo com cabelo caracolado, que era do Maradona. Que levou no Napoli. E era mais 2. Tinha um brasileiro muito famoso, o Juan Figuer. Juan Figuer no Brasil. É uruguaio. É uruguaio ele? Sim, mas ele trabalhava no Brasil. Dominava a Alemanha, por exemplo, o Juan Figuer. Todo. Que o Júlio César, todos que foram com o Juan Figuer. E era uma época também que o dinheiro estava vivo. Não tinha bancos, não tinha. Tu chegava lá, abria uma mala, era aquele outro que pintava o cabelo, como que era no Rio? Que era um cabelo loiro. Jogador? Empresário. Ah, empresário. Que era com o Flamengo junto. O que foi. Era colado com o presidente do Flamengo, o Elal, que era colado com o Elal. Como é que era o nome dele? Não era lembro. com o Elal. Tu sabe que é. Eu sei quem é. Que uma vez abri uma mala, eu estava num hotel na Europa, chegou para fazer uma transferência. Um louro. E abriu a mala por engano e caiu um monte de tintas de cabelo no chão. Essas duas equipes se uniram, né? Eram dois bairros diferentes, se uniram. E aí nós jogamos um torneio onde só tinha... Peraí, elas se uniram e como é que ficou chamando? Ficou Quita Fogo e Bota Una? Como é que ficou, na verdade... Eles se uniram e, nós mantivemos o nome de Botafogo da Leopoldina. Ah, ficou Botafogo da Vila Leopoldina. Da Vila Leopoldina, senão exatamente. Ia dar merda aqui, né? Senão não... Bota Una e... Não ia dar. E Quita Fogo, não dá esses nomes. Bota Una... Bota Una fica ruim, né? Porque era uma equipe amadora, né? O Botafogo tinha os investidores e o Grêmio Quitaúna tinha os atletas. Mas era amador pegava todas as idades ou mais voltado para a base mesmo ali? Mais voltado para a base. É até 18 anos. Até 18 anos já é exatamente para tentar formar atletas para os times profissionais. E aí comecei a jogar nesse time aí quando eu tinha 14 por volta de 15 anos. Me uni com esse pessoal, com esses... pessoal do Botafogo da Leopoldina. Comecei a trabalhar, até lá eu jogava de ponta esquerda. Aí até um treinador falou pra mim pra mudar a posição, pra me transformar de lateral, porque falava que eu tinha velocidade. Até hoje eu não sei onde ele falou que eu tinha essa velocidade, mas me ajudou bastante. Mas tu já era fortinho assim, papai parrudo, igual tu Não, como hoje não. Eu tinha mais força nas pernas mesmo, né? Mas em cima não era tão forte não, eu sempre... Porque hoje rápido. O teu físico é uma coisa... Comum não, é uma coisa... Como é que um cara com essa idade, sem tomar bomba, sem não sei quem, mas entendeu? Eu acho que se a pessoa se cuidar e tal, ela consegue. Porque eu tento, e olha só, não muda, não melhora, porra. Eu tento, eu faço, porra, Você bebe Coca-Cola? Não, mas eu de manhã eu penso em ir na academia. Já falando a bola já tá... Coca-Cola, a gente tá fazendo uma propaganda aí da Coca-Cola aí de... Não, mas eu tomo Pepsi também, não tem briga não. Eu tomo todas elas. Vem cá. Porra, eu de manhã acordo, falo, vou na academia. Não vou, mas pensei em ir na academia, entendeu? No caso dele, ele nem pensa, ele vai. Já vou, mesmo. Já vai, com a diferençazinha que faz o corpo ficar desse jeito ou desse jeito. Essa é uma das coisas que eu penso sobre meu corpo. Se eu tivesse me cuidado mais, eu acho que eu não teria tido tantas lesões que eu tive na minha carreira. Mas voltando na questão dessa equipe onde eu comecei. Nós jogamos um torneio onde tinha... Os únicos times profissionais que jogavam era a Portuguesa de São Paulo e o Nacional. Era a categoria juvenil, e a Portuguesa e o Nacional jogavam com o time B ainda. Nesse torneio, tive a oportunidade de jogar 2 jogos contra a Portuguesa e fui bem nesses 2 jogos. E aí um diretor de dentro da Portuguesa gostou de mim e pediu para mim fazer um teste lá. Na época que eu fazia um teste, um treinador chamado lá, Rui Scarpino, na época, falou: a gente não tá precisando de um lateral, tal, porque na verdade tinha um menino que na época era até muito bom, chamado Andrezinho, na verdade, ele era um lateral fenômeno. E aí eu fui, ele falou: vou deixar você fazer o teste só por causa do que é o diretor que tá pedindo. Eu falei: tudo bem. Chegamos no dia do teste, falei: cara, já era minha última chance na vida, eu já tava praticamente com 17 para 18 anos, já tava pensando em parar de jogar futebol. Com 17 para 18 anos é que você foi para um time de maior... Fazer o teste, né? Fazer um teste, Tinha feito peneira no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. No Palmeiras foi onde eu
consegui ir mais longe na peneira. Tinha peneira chamado no Pelezão na época, eu passei na peneira do Pelezão e fui treinar com o pessoal do Juvenil lá no CT do Palmeiras lá.